A Guerra Russo-Japonesa. Oi gente, hoje eu vou contar sobre a Guerra Russo-Japonesa, que é uma guerra que na verdade muita pouca gente sabe. Então vou parar de falar e vamos logo pro vídeo. Após a queda da ditadura do shogunato Tokugawa em 1868 e a volta do imperador Meiji ao controle do país, o Japão começa sua industrialização e também a modernização e aumento do seu exército. O objetivo disso era afastar o imperialismo europeu, que tinha muito interesse na Ásia. Então, por esses motivos, o Japão logo se industrializou e acaba se tornando a primeira superpotência da Ásia. Então, com o Japão virando uma superpotência, ele poderia ter ambições maiores. Como resultado disso, em 1894 começa a Primeira Guerra Sino-Japonesa, terminando na vitória japonesa. O Tratado de Paz, assinado em 1895, onde a China teve que ceder Taiwan e a península de Liaodong, e a Coreia viraria um estado sob influência japonesa. Só mais uma coisa, por causa dessa derrota contra o Japão, ela teria muita influência para a Revolução Chinesa, que tiraria a dinastia Qing do poder da China e trocaria por uma república. Vendo isso, a Rússia pede ajuda para a Alemanha e a França para que eles possam intervir e impedir o poder japonês, que estava ficando muito forte. Com essa intervenção, o Japão foi obrigado a ceder a península de Liaodong para a Rússia, o que deixou os japoneses bem chateados com os russos. Por causa da intervenção amistosa e mesmo o Japão recebendo dinheiro por causa de Liaodong, o Japão sabia que apenas uma guerra iria segurar seus novos territórios e pegar a península de Liaodong de volta. E isso também transformaria o Japão em uma potência imperialista na Ásia. Em 1897, a Rússia instalou uma base naval em Port Arthur, porque as bases em Vladivostok ficam congeladas a maior parte do ano, não deixando ela fazer comércio ou ancorar seus navios de guerra. Por isso essa base era muito importante para a Rússia, já que ela poderia fazer comércio e também poder ancorar a frota do Pacífico, que era a frota de guerra da Rússia no Pacífico. Então, vendo isso e achando que a Rússia na verdade queria ter influência sobre a China, em 8 de fevereiro de 1904, o Japão ataca os navios russos em Port Arthur de surpresa, sem nenhuma declaração de guerra. 3 horas depois, o czar Nicolau II recebe a notícia do ataque. Ele e seus ministros ficaram muito surpresos com o ataque do Japão, porque o Japão nunca atacaria o grande Império Russo com o dobro de soldados e a 6ª frota naval do planeta, e um dos maiores forças militares do mundo. Pelo menos isso era o que eles acharam que eles eram. Mesmo assim, a Rússia declara a guerra do Japão, assim começa a Guerra Russo-Japonesa. Logo depois, o Principado de Montenegro declara guerra ao Japão em agradecimento pela Rússia de tê-los libertado do domínio otomano. Antes de começar a falar sobre a guerra, eu quero dizer que o norte da China, na Manchúria, estava sendo ocupado desde a Revolução dos Boxers. Agora sim, bora para voltar pro vídeo. A Rússia que fez a primeira ação, já ocupando o norte da Coreia. Em 8 de fevereiro começa a Batalha do Port Arthur. Como disse antes, o Japão atacou Port Arthur de surpresa. Depois do ataque no dia seguinte, os japoneses continuam os ataques, mas os russos conseguem se defender e até afastar os japoneses, que logo depois eles ocupam o sul da Coreia. O exército japonês logo começa uma ofensiva contra os russos na Coreia. Os russos precisavam ficar na defensiva, já que enquanto os reforços não chegavam, já que eles estavam vindo pela ferrovia Transiberiana, que ainda não estava pronta. Com a ofensiva japonesa dando certo, as tropas japonesas atravessam o rio Yalu e atacam os russos, e com a derrota em Yalu, os russos recuam até Port Arthur. Em 13 de fevereiro, o Japão tenta cercar Port Arthur, mas falha. Em 13 de maio, o Japão tenta de novo e falha novamente. E em 17 de maio, o Japão finalmente consegue cercar Port Arthur. No dia 23 de junho, os russos tentam furar o cerco em Port Arthur, mas falham miseravelmente. No dia 10 de agosto, os russos tentam fugir do bloqueio e ir até Vladivostok. Enquanto os russos e japoneses se enfrentaram, um navio russo foi muito danificado e teve que fugir até a China.
Mais tarde, o Japão conquista as colinas de Port Arthur e afundam 5 navios de guerra russos com suas artilharias. Em 26 de agosto, ocorre uma das maiores batalhas da guerra, aqui em Liaodong, onde 127 mil japoneses enfrentam 245 mil russos, numa batalha de 11 dias, onde os russos perdem e recuam para Mutken, e isso também acaba com qualquer chance dos russos de aliviar o cerco em Port Arthur. Para tentar fazer os japoneses recuarem territórios, os russos começam uma ofensiva, assim começando a batalha de Sandepu, porém os russos perdem e recuam mais um pouco. Em 20 de fevereiro de 1905, o Japão ataca com tudo a cidade de Mukden, usando mais de 500 mil soldados e milhares de peças de artilharia. Com o Japão pressionando os flancos russos, os russos percebiam que não poderiam mais ganhar a batalha, então eles recuaram mais ainda. Com a destruição da frota do Pacífico, a Rússia manda a frota do Báltico para dar a volta na África e ir até Vladivostok. Porém, eles precisavam passar pelo estreito de Tsushima. Então, os japoneses atacam, fazendo basicamente um massacre, onde a maioria dos navios foram destruídos e os que sobraram tiveram que se render. Então, com a destruição de duas frotas, a dificuldade para enviar reforços e a retirada das tropas russas da Manchúria, a Rússia se rende. Então, os dois assinam o Tratado de Portsmouth, que diz que a Rússia deveria ceder a península de Liaodong e metade da ilha Sakhalina para o Japão. Essa foi uma derrota muito grande para a Rússia. Com isso, resultou na Revolução de 1905 e posteriormente a Revolução Russa de 1917. Com essa vitória, o Japão conseguiu o que ele queria, mas o Império Japonês queria mais, muito mais. Então galera, esse basicamente foi o vídeo, e comenta o que vocês querem pro próximo vídeo. Então, valeu, falou, tchau. E é sério, se inscreve.